Oi, como você está? Este é o 10% Mais, um espaço para a gente falar sobre saúde mental, comportamento, longevidade, porque a gente quer viver mais e melhor. Hoje nós vamos falar sobre velhice, que muitas vezes não tem nome nem lugar. Pessoas que construíram suas histórias desafiando preconceitos e que, ao envelhecer, seguem enfrentando barreiras de acesso à saúde, solidão afetiva e discriminação. São as velhices LGBT+. E para falar sobre esse assunto, eu convido o meu amigo, mestre, doutorando em saúde pública, presidente do Departamento de Gerontologia da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, Diego Félix Miguel. Meu amigo Diego, chegue mais para essa conversa. Muito obrigado pelo convite, Abigail, minha amiga. É um carinho muito grande poder estar aqui, encontrá-la para esse bate-papo. Espero que possa tocar o coração e promover bastante reflexão nas pessoas que estão nos assistindo. Eu posso dizer, Diego, que o meu primeiro contato com você foi amor à primeira vista. Amor pela forma como você fala sobre o assunto, pelo carinho e pelo respeito. E aí, quando eu quis saber mais, você foi de uma generosidade que o assunto me liga a você, você me liga ao assunto, e sempre pensando que, a partir de você e a partir do seu olhar, a situação pode mudar. Obrigado, Abigail. Muito obrigado mesmo. É uma troca, né? Para mim também é uma grande honra poder compartilhar tantos momentos com você, trocarmos essas experiências, né? Reflexões que nós produzimos, vivências que nós temos. Então, acredito que a longevidade depende de todos nós, de cada vivência, né? De cada conhecimento que está sendo produzido e compartilhado. Muito obrigado. Para começar, a gente fala muito sobre velhice, envelhecimento, e quantas vezes aqui a gente não traz, né, a história de como é difícil envelhecer, como a sociedade vê o envelhecimento. Agora, velhices, quando a gente está falando de um público LGBT+, Diego, aí a gente está falando de duas questões isoladas? Na verdade, eu acredito que nós precisamos pensar na longevidade como uma grande conquista, né? Então, a velhice, ela vem justamente como um resultado das conquistas que nós tivemos enquanto sociedade, entre elas os avanços científicos, tecnológicos, acesso à informação de qualidade e por aí vai. Só que a desigualdade social, ela ainda continua muito presente na nossa vida, no nosso cotidiano. E sabemos que cada pessoa, ela tem um lugar na sua vida de iniquidade, seja por ela ser negra, seja por ela ter uma outra orientação sexual que não é aquela que é esperada socialmente, seja a identidade de gênero. Então, vivemos numa sociedade machista. Mulheres envelhecem diferente dos homens, e não é só por uma questão biológica, obviamente, mas pelos aspectos socioculturais. Quando falamos de velhices, nós estamos falando de pluralidade, né? Então, todos nós somos diversos, independente da identidade que nós vamos acumulando e formando ao longo da nossa vida, nós somos únicos. Para alguns grupos, essa identidade, esses aspectos identitários que são acumulados ao longo da vida, vão se compondo ao longo da vida, podem deixar essas pessoas ainda mais vulneráveis, né? Então, quando pensamos nessa pluralidade das velhices, eu acho que é uma forma da gente pluralizar e trazer um olhar de que essa velhice ela é diversa. Muito do que a gente aprende na geriatria e gerontologia pode nos mostrar possibilidades e caminhos, mas ele vai ser único para cada pessoa, né?
considerando aí tantos aspectos, tantas diferenças que são muito ricas, mas ao mesmo tempo elas podem nos colocar em condições de maior vulnerabilidade, violência, violação de direito e por aí vai. Diego, quem são essas pessoas que estão se tornando idosas, estão envelhecendo nesse universo no Brasil, quando a gente fala em LGBT+? Quem são essas pessoas? Interessantíssima pergunta. Nós estamos falando de lésbicas, gays, bissexuais, pessoas transexuais, transgêneras e travestis, e mais, que significa muitas outras possibilidades de existência relacionadas a gênero, orientação sexual e sexo biológico. Hoje, falar de envelhecimento LGBT é mais do que urgente, né? Então, quando nós começamos a estudar em 2017 para criar a primeira organização social do Brasil para trabalhar especificamente com as velhices LGBT, a gente percebeu que é um grupo que agora está chegando com uma certa visibilidade na velhice. Por quê? Vamos pensar que pela nossa história, né, pela sociedade aqui brasileira, história que fomos trilhando, o movimento LGBT ele começou a ter muito mais visibilidade a partir dos anos 60. Né? Então é quando as pessoas elas conseguem se colocar publicamente quanto uma pessoa homossexual ou quanto uma pessoa trans, travesti, transexual. Essas pessoas elas lutaram para poder vivenciar essa sua orientação sexual e identidade de gênero naquele momento. Muitas vezes tendo que romper esses vínculos familiares sanguíneos, né? Perder esse contato com essas pessoas que muitas vezes, ao invés de oferecer o conforto ou a segurança, poderia oferecer a própria violência. Né? Então, essas pessoas elas saem de suas casas e começam a se aproximar de uma família afetiva, de uma família de escolha. O que são essas famílias? São pessoas que com afinidades comuns, que se juntam, né, e que se ajudam mutuamente, como uma família, é uma família. Só que aí, na década de 80, 90, nós vivenciamos a epidemia do HIV/AIDS. E nós sabemos que o grupo, a população LGBT+, foi a que mais foi dizimada, né, tanto pela questão da vulnerabilidade, né, como também pela própria... Não tinha um tratamento naquela época, né? Mas também havia um pouco movimento, um pouco esforço do governo em trilhar, investir em pesquisas para que houvesse, de fato, esse tratamento o mais rápido possível. Então, muitas pessoas morreram. As pessoas sobreviventes desse episódio são as que chegaram na velhice hoje. Então, são pessoas que romperam com o armário, né, saíram dos seus armários ao longo da vida, constituíram muitas vezes família, homoafetivas, perderam seus companheiros e companheiras e chegaram na velhice sozinhas, uma rede de suporte social fragilizada, um isolamento social e o pior, com medo de ser quem são. Porque infelizmente a gente sabe que o idadismo, né, que é o preconceito em relação à idade, que está tão presente na nossa vida, um dos aspectos que esse idadismo ele traz é justamente essa invisibilidade da sexualidade do gênero na velhice. Então, a ideia de que toda pessoa idosa é assexual, por exemplo, que não sente desejo, não sente atração sexual ou romântica, né, como também a própria questão da identidade de gênero, onde às vezes as mulheres, principalmente, que são muito vaidosas, tal, que na velhice já se sentem violadas, porque muitas vezes no processo de cuidado, as pessoas que cuidam dela já não têm tanta paciência para cuidar e para a manutenção dessa vaidade. O que dirá para as pessoas que rompem com essa norma sociocultural, né? Então, de pessoas LGBT. Então, imagina, além de uma pessoa idosa não transar, ainda ser assumidamente LGBT. Né? Então, ser uma pessoa idosa transgênera, né?
travesti, homem trans, mulheres trans. Então, muitos de nós não estamos preparados para lidar com isso, né? Então, é um processo que nós temos que mudar de fato, como nós pensamos, sentimos e agimos, que é justamente o que é posto pela Organização Pan-Americana de Saúde na década do envelhecimento saudável. E, a partir daí, ressignificar. A gente está falando de envelhecimento, que é quando, de fato, muitos precisam mais de cuidados com a saúde, né? Muito mais, alguns percebem um cuidado maior na parte física, o outro percebe um cuidado maior na parte mental. Quais são os desafios das pessoas idosas LGBT+, quando a gente fala saúde física / saúde mental? Tá, perfeito. A gente tem um desafio que é bem importante, que também está relacionado à saúde, é a questão da segurança financeira. Uhum. Então, muitas pessoas viveram na informalidade, porque é uma coisa era o que vinculada à tinham outra. também. Era o que tinham, exato. Então, assim, as pessoas já não conseguiam frequentar a escola, porque a escola era um ambiente extremamente violento, principalmente para as pessoas trans, né? A sociedade não emprega, então dificilmente pessoas transexuais, travestis, conseguem um emprego formal. Hoje isso tem diminuído, mas ainda falta muito para a gente mudar. Então, o que dirá anos atrás? Então, são pessoas que sobreviveram dentro dessa informação. Fora isso, são pessoas que sofrem a iniquidade de acesso ao sistema de saúde. Então, já tem várias pesquisas internacionais, como também aqui no Brasil, uma pesquisa pioneira do Dr. Milton Krenit, na Faculdade de Medicina da USP, que mostra justamente que muitas pessoas LGBT, elas deixam de frequentar os serviços de saúde, de procurar exames preventivos ou fazer acompanhamento médico, justamente por medo de sofrerem violência, por experiências anteriores que elas tiveram no próprio sistema de saúde. Então, quando elas precisam de fato acessar, elas esperam até o último segundo, até não aguentar mais, para conseguir ir. E mesmo assim, esse cuidado, esse atendimento, ele pode ser violento. Então, desde a questão de não se tratar pelo nome social, não considerar a identidade de gênero de pessoas transexuais e transgêneras e travestis, de mulheres idosas lésbicas, por exemplo, que não conseguem fazer exames preventivos ginecológicos, porque na cabeça do profissional ou da profissional de saúde acredita que por não ter um sexo, entre aspas, um sexo penetrativo, como se para ter sexo penetrativo tivesse que ter um homem e uma mulher, não duas mulheres, né? Não há necessidade de fazer esses exames. São pessoas que tendem a ter também mais depressão. Então, pensamentos suicidas, isso também aparece muito. E aí entra no outro aspecto que você falou, que é de saúde mental. Então, se for pensar que são pessoas que para conseguir as coisas e se manterem vivas, elas demandam de muita energia e acabar superando muitos processos de violência, elas demandam de um cuidado maior nessa saúde mental. E a gente sabe que nem sempre isso acontece. Então, há uma preocupação muito grande, porque a gente sabe também que o isolamento social, principalmente na velhice, é um dos aspectos fundamentais que pode fazer com que essa pessoa idosa ela tenha uma velhice sem autonomia e sem independência, que é justamente o que a gente não quer. Porque a independência e a autonomia que a gente chama de envelhecimento ativo, é justamente a possibilidade de se viver com dignidade esses anos que a gente tem de vida, principalmente depois que a gente se aposenta, quando a gente chega na velhice. Diego, você chamou a atenção para o fato de que muitos deixam, né, para o último momento, quando não estão aguentando mais, por exemplo, uma dor, um problema de saúde, para procurar ajuda. Vamos dizer, isso esbarra muito ainda no julgamento e no despreparo do profissional?
Sim, mas também o próprio sistema de saúde, eu acho que a violência pode vir de diferentes frentes, tanto interpessoal, né, entre as pessoas, como pode ser autodirigida. Então, por medo, eu deixo de acessar isso e até de conhecer por experiências passadas, né? Como também institucional, quando a gente vê protocolos que não consideram essa diversidade de gênero e de orientação sexual. Então, quando a gente percebe, por exemplo, instituições de longa permanência para idosos, que são pejorativamente conhecidas como asilos, a gente não usa mais esse termo, né? Chama de ILPI. A gente vê que algumas ILPIs, para aceitarem pessoas LGBT, elas primeiro precisam fazer entrevista com a pessoa idosa, porque se for um homem gay, por exemplo, ela quer ver se esse homem gay é afeminado, se ele tem parceiros sexuais que ele quer levar para dentro da casa. Se é uma pessoa transgênera, muitas vezes essa pessoa ela passa por um processo de destransição para o gênero que ela não se identifica, em nome de uma aceitação e de uma convivência digna e segura naquela instituição, e que de digno e seguro não tem nada, né? Então veja como é perverso e que muitas vezes isso é naturalizado na cabeça de gestores e profissionais que atuam com esse cuidado de longa duração. Uma pessoa que chega, por exemplo, para uma instituição de longa permanência que precisa desse cuidado, é uma pessoa que de fato precisa desse cuidado, ela não está lá por escolha, né? Então, ou ela tem alguma questão de vínculo sócio-familiar que está fragilizada, ela precisa de um lugar que possa acolhê-la, ou ela demanda de um cuidado, de fato, de uma atenção à sua saúde específica que requer cuidados profissionais. Então, existe toda uma forma de se fazer perversa, naturalizada, que faz com que essas pessoas elas se distanciem, ou, em nome desse cuidado, acabem se adequando numa caixa que não cabe. Então isso é perverso, é violento, é sutil, é silencioso, e que dói tanto quanto uma violência física. Então a OPAS lançou em 2023 um relatório muito interessante, que fala como a gente tentar diminuir essa inequidade de acesso às pessoas idosas LGBT no atendimento à saúde. E uma das questões que eles apontam é que em países aqui da América Latina, como é o caso da Costa Rica, que muitas pessoas que cuidam de pessoas idosas, cuidadores, acham que a pessoa que é homossexual, ela tem alguma doença mental. Está muito próximo de nós, não está distante. Quando a gente começa, então, a escutar, estou terminando, né, minha pesquisa lá pela Faculdade de Saúde Pública sobre acolhimento de idosos LGBTs em LPI, às vezes a gente escuta discursos tão repletos, às vezes, de afetuosidade, mas que, na verdade, é um afeto que só está reforçando essa desigualdade de poder, sabe? Então, é como se a gente anulasse, invisibilizasse, silenciasse esse grupo, porque eles não fazem parte de uma hegemonia, de um processo hegemônico, né, no qual a gente acaba atendendo e seguindo, né, com esses protocolos. Diego, uma maneira meio simplória, e eu diria até que óbvia, né, é você recepcionar qualquer pessoa com um formulário. Né? Tem um prontuário ali para se responder algumas questões. Então, quem eu sou, né? Eu tenho, e é um cuidado, e que eu só percebi isso no curso, né? Quando você foi meu professor na pós de gerontologia do Einstein, que assim, a gente vai tão pronto, se eu chego lá, eu sou Abigail, quem é o seu marido? Exatamente. Eu posso ter uma mulher, eu posso ter uma esposa, né? E conversando com as pessoas, a gente percebe, não é um tanto óbvio, né? Espera, deixa eu ver o que essa pessoa tem para me dizer. E quando se pensa nisso,
é algo muito simples, mas que o outro vai receber como uma forma de acolhimento. Exatamente, porque aí demonstra que é um ambiente seguro, que os profissionais estão preparados para atender essa diversidade. Agora, desse seu exemplo é perfeito, Abigail, porque faz com que a gente reflita. Mas será que todas as pessoas vão passar por uma situação dessa de forma passiva? Então, assim, qual que é o nome do seu marido? Mesmo você sendo lésbica ou bissexual, simplesmente ignora esse processo e continua o atendimento? Ou você vai se colocar como, não, é minha esposa, né? Então, isso depende também. Então, assim, nós somos diversos. Tem pessoas que elas vão conseguir se posicionar, elas vão exigir que sejam reconhecidas, identificadas como de fato é de direito. Mas tem muitas pessoas que não. Então, não dá para a gente nivelar todas as pessoas como se todas fossem iguais por serem LGBT. Por isso que hoje, em alguns países no exterior, nos Estados Unidos, por exemplo, tem serviços que são específicos para a população idosa LGBT, que é justamente para essas pessoas que já vieram numa velhice, de uma vida repleta de iniquidade, de violência, de violação de direitos, tal, e elas querem ter paz nesse momento da vida, então elas vão para lugares específicos porque sabem que é um lugar seguro, confortável. Mas também tem serviços que atendem todas as pessoas. E aí é para as pessoas que se sentem confortáveis em estar com outras pessoas, mas que esse serviço ele possa oferecer um suporte para acolher essa diversidade, né? Então, é de fato uma discussão que hoje a gente tem levantado dentro da área da geriatria e gerontologia, mas que ainda passa por muitas resistências nossas enquanto profissionais. Porque até onde é uma questão de segregação, até onde é uma questão de direito, até onde é uma questão de segurança para as pessoas minorizadas. Existe, Diego, um interesse hoje maior dos profissionais da saúde em olhar, né, para essa população com um jeito, eu vou soltar aqui uma palavra, eu quero me especializar, né, sem ter isso dentro de mim, né? Então eu só vou cuidar disso, né? Essa segregação, não. Mas eu posso conhecer mais a vida dessas pessoas, entendendo que todos nós temos os nossos direitos. Hoje o interesse está maior, você percebe? Eu acredito que sim, mas isso se dá também porque muitos profissionais e muitas profissionais se sentiram mais confortáveis em se posicionar enquanto uma pessoa LGBT. Né? Então eu percebo que quando eu comecei a trabalhar essa questão em 2017, e a gente começou a trazer essa pauta, tanto para a geriatria e gerontologia como para as políticas públicas, muitos profissionais que antes não se colocavam como pessoa LGBT publicamente começaram a se colocar. Então eu percebo que existe uma tendência maior de preocupação para pessoas que convivem com pessoas LGBT ou pessoas que se identificam como LGBT. Mas, ao mesmo tempo, me preocupa porque nessa tentativa dos profissionais que não são LGBT em fazer o certo, eles acabam reforçando a própria LGBTfobia dentro do seu serviço, dentro da sua instituição. Então, que vem aquelas ideias do quartinho da ILPI da idosa trans, da travesti. Então, temos os quartos das mulheres, temos o quarto dos homens e o quartinho da travesti. Entendi. Né? Agora eu vou trazer um outro ponto para você, que também é o público, né? LGBT+, também ter, né, um entendimento ou ter um conhecimento de que está tudo bem, né, se a gente se misturar, para que eles também não fiquem, vamos trazer a sardinha para o meu lado, a psicologia. Então eu vejo muito, né, alguns colegas assim, o meu público LGBT+,
né? E aí, como ele se define? Ah, eu não sou hétero, eu não. Aí ele já vai para esse lado também, para a casinha. Quando eu digo, eu atendo 60 mais, eu atendo 60 mais. E aí chega a mulher que depois de 6 meses conta para mim, eu vivo com uma mulher há mais de 15 anos. Mas eu não queria contar para ninguém porque eu já não queria entrar de novo numa caixinha. Eu queria ouvir alguém que é tão mulher quanto eu. Mas você tem o seu marido, eu tenho a minha esposa. Isso foi tão legal porque só aí eu entendi, né, que essa preferência por públicos eu não preciso, eu só posso, eu não preciso ter a mesma preferência sexual, mas eu entendo a sua. Uhum. E a gente pode trabalhar juntos. Pode ser essa a explicação? Sim, também. O que eu costumo dizer, por experiências até que eu escuto, que eu acompanho em serviços para pessoas idosas LGBT, é que existe também um estereótipo da pessoa que comete essa violência contra essas pessoas. Então, eu sou um homem branco, um homem cisgênero, que ser gay não me tira, de forma alguma, o ser machista. Muito pelo contrário, eu posso ser gay continuando sendo machista. Como também ser transfóbico. Não sou, mas estou dando um exemplo. Eu sou a figura que geralmente violenta as pessoas trans. Então, para essas pessoas se sentirem confortáveis e saberem que eu não sou uma ameaça para elas, há uma necessidade, então, da gente nomear isso. Então, eu entendo quando as pessoas LGBT, idosas ou não, falam assim, eu quero um psicólogo que seja gay, eu quero uma psicóloga que seja lésbica, eu quero um psicólogo que seja bissexual. Como eu também já vi, eu quero um psicólogo, uma psicóloga que seja negra, no caso de uma pessoa negra. Porque também tem uma questão de identificação. Como uma mulher lésbica, sendo atendida por uma psicóloga lésbica, talvez elas venham de um lugar de conhecimento, de vivência muito próximo. Né? Então, eu acredito, Abigail, que temos que ter frentes para todos os públicos. Exato. Né? Então, muito importante entender que muitas vezes as pessoas elas deixam de procurar um profissional que não é LGBT por medo de sofrer a violência. Como eu já tenho relatos de vários amigos que não são pessoas idosas ainda, mas que já sofreram violência médica ou até em consultórios de psicologia, porque o próprio profissional também não tem um letramento de sexualidade e gênero. Então é extremamente complexo para uma pessoa que já está vulnerabilizada, já requer um atendimento, uma atenção, de repente passar por um profissional que não tem esse conhecimento prévio e essa sensibilidade. Agora que nada inibe, como é o seu caso, de ser uma aliada e deixar isso explícito dentro do seu consultório e das suas práticas. Então, eu, Abigail, heterossexual, casada com um homem cisgênero, mas eu sou uma aliada do movimento LGBT. Aqui eu já deixo claro que essas pessoas elas serão muito bem-vindas e não vão sofrer nenhum tipo de preconceito e discriminação. Em outros países é feito isso. As pessoas se identificam até, os profissionais aliados, colocam um bottom com arco-íris, colocam adesivos no consultório, ou a bandeirinha, porque aí sabe que se esse assunto acontecer na consulta, é um ambiente livre de preconceito. Tá, eu vou trazer aqui para você o que você falou é de uma importância tão grande e que muitas vezes, não por preconceito, mas por desconhecimentos, a gente acaba cometendo erros que a gente pode escorregar na história do preconceito. Olha só.
eu vejo uma bandeirinha, alguma coisa, eu vi e perguntei para o meu filho: Nossa, eu não sabia que o fulano era gay. E aí ele disse: Não é. Ele só respeita a causa e ele quer que os outros saibam que ele respeita. Você vê, de forma alguma, a minha intenção foi a do preconceito, né? Mas eu não sabia. Eu pensei, nossa, que tal eu botar isso na minha identificação também, para que as pessoas fiquem me conhecendo também dessa maneira. Você vê como falar, né? Se comunicar, a gente derruba certas ignorâncias do não saber. Exatamente. Exatamente. Não, é fundamental. É uma forma de comunicação que não é tão explícita, mas ela é extremamente relevante para quem vai se consultar. Né? Eu falo por mim. Então, assim, tem ambientes que eu me sinto muito mais confortável quando eu sei que tem uma pessoa LGBT. Principalmente em ambientes que são mais estereotipamente falando, masculinos, como o caso de uma oficina mecânica. Então, você está indo para um lugar onde existem vários estereótipos de pessoas que cometem violência contra homens gays, por exemplo. Então, se você chega numa oficina mecânica e você sabe que lá tem pessoas que são LGBT ou que tem uma bandeirinha, você já se sente menos ameaçado, você se sente mais confortável. Né? Então, de fato, a gente precisa começar a caminhar para isso, porque, infelizmente, a violência ela está tão presente na nossa vida e que muitas vezes ela não é vista aos olhos de quem não vivencia essa realidade. Hoje, Diego, depois de tantos anos trabalhando e estudando a causa, você sente que estamos mais próximos, né, não de derrubar completamente o preconceito, se não de derrubar praticamente o preconceito, estamos mais próximos de nos educar mais? Olha, eu acredito que sim, né? Eu acredito que falar sobre é algo muito importante. Né? Então, eu lembro que em 2017, quando eu comecei a levantar essa pauta, alguns colegas da área da geriatria e gerontologia falaram: Diego, mas há uma necessidade de se falar, porque isso é um aspecto tão pessoal. Eu falei: qual que é o problema de falar? Né? Então, assim, eu escuto muita história sua que é heterossexual, eu escuto muito a sua história que é uma pessoa cisgênera, só para quem está assistindo talvez não entenda, cisgênero é a pessoa que se identifica com o gênero que foi atribuído no nascimento, né? Então, veja, por que não falar desses grupos dissidentes, dessas velhices dissidentes? Então, isso incomoda, gera estranhamento, porque é um terreno que a gente não tá habituado a andar. Mas que a partir dessa fala, a partir das conversas, e o melhor, Abigail, a partir do contato com as pessoas LGBT, no caso nosso aqui, das pessoas idosas LGBT, a gente aprende. Muitos estereótipos, muitos estigmas acabam caindo por terra. Né? Então, precisamos lembrar ainda desse processo, né, do que a gente fala do idadismo, que serve para todos os preconceitos. Então, essa primeira coisa, como a gente pensa? A gente pensa como? A partir do que a gente aprende. São justamente os estereótipos. O que a gente sente? É justamente o preconceito. É o que gera estranhamento. É tudo que foge desse nosso conhecimento e que gera esse estranhamento, a gente não sabe o que fazer. Isso gera um preconceito. E a discriminação é o ato. Então, a discriminação também o silenciamento também é uma forma de discriminação. Então, uma vez me falaram assim: mas precisa falar que fulano é bissexual? Não era só falar que meu nome é tal e por que eu tenho que falar que ela é bissexual?
É porque faz parte da identidade dela e que tá tudo bem. Ah, mas ninguém fala que é heterossexual. Tudo bem, porque heterossexual já é presumido que todas as pessoas são. Então, politicamente, eu acredito que também estamos caminhando. Então, já temos aí projetos de lei que estão pensando nesse envelhecimento das pessoas LGBT+. Né? Então, temos aí uma deputada federal, a Duda Salabert, de Minas, que protocolou um projeto de lei interessantíssimo sobre a criação da Política Nacional de Pessoa Idosa LGBT, que aí pensa numa rede de serviços do SUS e do SUAS, que já existem para a população idosa, mas que estejam com letramento e prontas para acolher as pessoas LGBT também. Então, as políticas públicas também precisam caminhar nesse processo. E aí a população também vai tendo acesso à informação e o letramento devido para evitar esses preconceitos. Nós, eu e você, estamos ouvindo Diego Félix Miguel, é um doutorando em saúde pública, presidente do Departamento de Gerontologia da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, meu mestre de muita gente, e eu queria perguntar para você, Diego, a gente que já caminha aqui para um final, quando, o que você acabou de dizer, né? Quando a gente dá luz a um assunto, né? Quando nós nos propomos a ser diferentes, a gente também está dando a oportunidade de fazer o mesmo, do outro fazer o mesmo? Sim, tem pesquisas tanto internacionais como nacionais, uma inclusive de Minas Gerais, depois eu posso deixar a referência para você compartilhar com quem está nos assistindo, que fala justamente sobre esse envelhecimento da população idosa LGBT. Que entrevistou pessoas idosas LGBT, eles falam que quando eles chegam num ambiente que eles percebem que tem funcionários de saúde assumidamente LGBT, eles se sentem mais confortáveis e confiáveis. Porque se aquele funcionário ou funcionária está lá, é sinal que a instituição está preparada para acolhê-los. A gente sabe que nem sempre é assim, né? Vemos aí situações que não muito longe a gente descobre, por exemplo, de pessoas trans que vão trabalhar e não podem ir no banheiro, porque ela não pode ir no banheiro feminino, não pode ir no banheiro masculino e não tem um banheiro para ela ir. Então a pessoa trans não tem o direito, dentro da instituição que ela trabalha, de usar o banheiro do gênero que ela se identifica. Isso está mais perto da gente do que a gente imagina. Recentemente escutei uma história dessa. Mas é comum eu ficar 8 horas sem ir no banheiro. Isso é um absurdo, né? Então, quando a gente começa a pensar que essas políticas precisam caminhar, então é importante que a gente pense que a contratação da população LGBT+, é importante que a gente pense em cotas nas universidades, para que as pessoas da comunidade LGBT, assim como as pessoas negras, tenham acesso a uma educação digna e possa acessar também os campos de pesquisa, Abigail. O que a gente tem defendido muito na ciência é que não é o outro falar de nós, é nós falarmos sobre a nossa existência, porque é de um outro lugar. Então, dentro do movimento trans, né, tem a ANTRA, que é a Associação Nacional de Pessoas Trans e Travestis, pessoas transgêneras e travestis, elas falam justamente isso. Então, assim, não queremos que pessoas cisgêneras venham pesquisar sobre o envelhecimento e a velhice de pessoas trans. Queremos que pessoas trans pesquisem sobre o envelhecimento de pessoas trans. Essa ideia de neutralidade, de que tipo assim, a pesquisa ela é neutra, as aulas que eu dou é neutro, o que a gente está falando daqui é neutro, não existe. Paulo Freire já falava isso. A neutralidade nada mais do que a covardia de não se ter um posicionamento, mas que na verdade tem um posicionamento ali. Porque quando a gente se cala, na verdade a gente está cedendo a nossa vez, a nossa opinião, a nossa crítica ao poder vigente. Né? Então, é interessantíssimo pensar o quanto essa representatividade precisa estar em todos os lugares. Eu acho que só assim a gente consegue mudar
um pouco essa realidade do que nós estamos vivendo. Diego, vamos à sua reflexão final, a sua dica 10% mais? Espaços como esse são fundamentais para a gente discutir questões relacionadas à diversidade de gênero e sexualidade. Sabemos que muitas pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, são pessoas que podem ter casos de filhos, filhas, netos ou netas que são assumidamente LGBT+. Vale muito a pena perguntar sobre a vivência dessas pessoas, escutar mais, supor menos. E até em algumas aulas que eu dou, alguns alunos depois vêm conversar comigo. Olha, eu tenho um irmão que é gay, eu nunca tinha perguntado para ele como que é ser gay nos lugares onde ele frequenta. Quais medos ele sente, quais são as necessidades que ele vê de melhorias para que ele se sinta seguro e possa, de fato, ter uma vida digna, acolhida. Então, é importante a gente perguntar, que não seja um assunto silenciado, mas que seja um assunto para um domingo no almoço em família, por exemplo. Muito obrigada por sua generosidade, pelo seu tempo de vir aqui conversar com a gente sobre um assunto que cada vez que eu conheço, eu aprendo mais. Muito obrigada, Diego. Muito obrigado, Abigail. Eu desejo muito sucesso e muita gratidão pela oportunidade, por essa parceria e amizade que nós temos ao longo desses anos. Muito obrigado. Obrigada a você que acompanhou esta conversa. Compartilhe esse vídeo, um amigo ou mesmo seu irmão vai achar interessante. E eu penso que essa conversa que nós tivemos hoje pode responder muitas dúvidas. Diego, eu sigo te amando, tá? Beijo. Também, é recíproco. Um beijo, muito obrigado. Até. Até.